Estamos aqui para vos falar da palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, quero falar neste momento sobre a coroa da vida. O texto que vamos ler neste momento está aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 10. E a palavra diz: não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo, Satanás, o adversário, lançará a mão de algum de vós para fazê-los sofrer. E tereis grande aflição, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Meus amados irmãos e amigos internautas, o texto bíblico diz que nós temos que ser fiéis a Deus até o último momento. A recompensa do fiel não é terrena. A coroa da vida aguarda aqueles que permanecem firmes até o fim. Jesus Cristo disse no Evangelho: quem perseverar firme até o fim será salvo. Você não perde a salvação de Cristo. Você não perde a vida eterna simplesmente por perder. Jesus disse no Evangelho de João: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, meus amados, é preciso permanecer firme até o fim. Viva hoje com os olhos na eternidade, lembrando que nada neste mundo se compara à glória futura. O apóstolo Paulo menciona isso. Ele diz: as aflições do tempo presente não são para ser comparados com a glória que a nós há de ser revelada. Ser fiel até a morte. A caminhada da fé não é um percurso curto, mas uma jornada de inteira perseverança. Aquele que persevera firme até o fim será salvo. Deus não te toma a salvação que Ele te deu em Cristo Jesus, mas você pode abrir mão dela pelo seu livre-arbítrio. Já pensou nisso? Não quero mais ser cristão, eu não quero compromisso com Deus, não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso com Bíblia, não quero compromisso com nada disso. E aí Jesus diz: olha, não tem como você ficar no meio do caminho. Não tem neutralidade espiritual. Ou você há de servir a um Senhor ou a outro Senhor. Quando você não está servindo a Deus, naturalmente você já está servindo ao diabo, ao inferno e aos seus poderes das trevas. Por isso a Bíblia diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, porque no fim dessa travessia, Jesus faz uma promessa poderosa para aqueles que permanecem fiéis. A coroa da vida, o prêmio. O profeta Isaías, ele diz: você receberá um diadema de ouro. Essa coroa não é feita de ouro simplesmente do ponto de vista da nossa linguagem. Não representa status terreno. Ela simboliza a vida eterna, a recompensa final daqueles que não desistiram, mesmo enfrentando lutas, aflições, tribulações terríveis, ataques, pressões e perdas. Essa coroa
é para esse tipo de pessoa, daqueles que não desistem, daqueles que não se entregam, daqueles que mesmo cansados, mesmo machucados, mesmo sofrendo, mas não abrem mão da fidelidade ao Senhor da vida. O fiel não vive buscando aplausos humanos. Quem é de Deus não está preocupado com aplausos humanos. Vitórias passageiras ou recompensas visíveis não fazem parte do verdadeiro cristão, porque o seu olhar está além da vida atual, além do aqui, agora. A nossa esperança, o nosso alvo é Cristo. O nosso desejo, o nosso ensejo, a nossa vontade é estar com Deus lá na eternidade. E Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, mas só vai morar lá na eternidade aqueles que permanecerem firmes até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meu prezado irmão, irmã, meus amigos internautas, preste atenção no que vou dizer-lhes agora. O olhar daquele que é fiel, daquele que permanece fiel, está voltado para o alto. No livro de Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, olhando para os céus. O apóstolo Paulo também diz, em uma das suas cartas, ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O apóstolo João, ele diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque as coisas do mundo são efêmeras, são passageiras, têm pouco valor. E as coisas do mundo você ganha, mas você perde. Mas se você investe a sua fé, o seu amor, você investe o seu coração nas coisas de Deus, nas coisas eternas, nas coisas lá de cima, você não perde. Você vai receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está prometendo que Ele vai colocar essa coroa na sua cabeça. Aqui no mundo natural, quando nas Olimpíadas, um atleta que trabalhou 2, 3, 4, 5, 10 anos, de repente ele sobe ao pódio e recebe aquela medalha, e recebe uma coroa de flores, e recebe o troféu de ganhador, porque ele não desistiu, porque aquele atleta ou aquela atleta não se entregou. Muitas vezes teve lesões, muitas vezes teve que deixar o privilégio de estar com a família, muitas vezes teve que passar até por humilhações, foram humilhados no decorrer da caminhada, mas não desistiram e chegaram ao pódio. Esse deve ser o objetivo do cristão: não desistir, não olhar para trás, mas olhar para Jesus, autor e consumador da fé. É fácil? Não, Jesus disse: olha, o caminho é sinuoso,
é cheio de pedregulhos, tem cardos e espinhos, a porta é estreita, mas ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim, salvar-se-á. Isso é maravilhoso, isso é especial, isso é de uma maneira tão graciosa, que temos que agradecer a Deus antes de chegar lá. Temos que ser fiéis na gratidão. A coroa da vida não é um prêmio para os fortes, mas para os perseverantes. Quantas vezes nas partidas de futebol ou mesmo nas Olimpíadas, nas grandes corridas dos chamados metros rasos, na natação, quantas vezes os fortes, aqueles que tinham toda a estrutura, e a imprensa já dizia: ah, fulano de tal vai ganhar de lavada, fulano de tal vai vencer fácil, fácil. E aí, de repente, algo acontece e eles não chegam lá. A coroa da vida não é para os fortes, não é para quem sai correndo na frente, não é para os melhores, não. A coroa da vida não é para os pastores, não é para os padres. A coroa da vida não é para os diáconos e diaconisas, os presbíteros das igrejas. A coroa da vida não é para as pessoas que têm aquele ar de prepotência, de arrogância, de poder. Não. A coroa da vida não é para os perfeitos. A coroa da vida é para aqueles que permanecerem dependentes de Deus até o fim. Preste atenção, ser dependente de Deus. Jesus foi claro quando ele disse: olha, naquele dia, no dia do acerto de conta, muitas pessoas que vocês não imaginam estarão entrando na vossa frente no reino de Deus. E muitos daqueles que arrogavam, muitos daqueles que batiam no peito dizendo: eu, não entraram na frente de ninguém. Pelo contrário, Jesus disse que eles serão os últimos e serão objetos de descarte. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A coroa da vida são para os dependentes de Deus. Sim, para aqueles que permanecem firmes até o fim. Ser fiel até a morte significa continuar crendo quando a alma está cansada, quando tudo ao redor desaparece, e na linguagem humana a gente diz assim: estou sem chão. Aí Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Encontrareis descanso para as vossas almas. Palavras de Jesus. Ser fiel até a morte significa permanecer firme quando o inimigo tenta te enfraquecer a fé. São muitas as pressões, e o diabo é muito inteligente, ele sabe pegar o seu ponto fraco. Ele fica te observando e no momento certo
ele lança uma proposta e você olhando para um lado e para o outro não vê saída, aí você acaba aceitando a proposta do chefe do inferno, das trevas, do partido das trevas. Ser fiel até a morte significa guardar o nome de Jesus quando tudo ao redor parece insano. Quando tudo ao redor diz para você desistir, larga disso. Para com isso. Abra mão disso. Há muita coisa melhor para você aproveitar do que essa coisa da fé, essa crença no céu, na Bíblia, no cristianismo. Tem muita coisa melhor. E tem mesmo. Pecar é gostoso, mas a consequência do pecado é amarga. A vida de gandaias, de bebedeiras, de prostituições, a vida de pessoas desonestas, não é ruim não, é boa. Mas a consequência, o acerto de conta, isso será muito amargo. Um gosto amargo que não é apenas na boca, mas lá no profundo do ser, na alma, lá no fundo do coração. Por isso que Jesus disse aquilo que está escrito no livro de Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ser fiel até a morte é não desistir. Ser fiel até a morte significa lutar o bom combate com os olhos no autor da vida. O apóstolo Paulo, ele disse isso: olha, combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a minha fé, e agora só me resta receber a justa coroa que o Senhor me dará naquele dia. É isso aí, meu amado ouvinte, meu amado telespectador. Ser fiel até a morte é algo muito especial. E só quem tem procurado ser fiel sabe o quanto é difícil, mas também sabe o quanto será glorioso receber das mãos de Jesus o prêmio pela fidelidade. Ser fiel até a morte significa algo muito importante. Quando terminar a jornada, haverá alegria, descanso, celebração diante daquele que prometeu: eu sou o teu galardão. Que essa esperança nos fortaleça hoje. A fidelidade de hoje constrói o dia da coroa. A fidelidade de hoje constrói o dia da coroa. Amanhã. O futuro do cristão, daqueles que permanecem firmes até o fim, está diante daquele que não falha. Está na mão dele. O meu futuro, o seu futuro está nas mãos do Todo-Poderoso, do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. A maior recompensa do fiel não é uma coroa na cabeça, mas a eternidade na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso mediador. Por isso, meu irmão, minha irmã, meus amigos internautas, quero conclamar-vos a buscar uma vida de fidelidade a Deus, de fidelidade às palavras que o Senhor Jesus disse no seu Evangelho. Quero conclamar-vos a tirar os olhos do mundo atual e começar a olhar
para cima. Pensar na eternidade, porque a vida não é só aqui e agora. Existe um pensamento filosófico por aí afora de que morreu, acabou. Existe um outro pensamento que diz: você vai reencarnar e vai voltar para refazer as suas diferenças e indiferenças, coisas que você não deveria ter feito e fez. Você vai restaurar esse lado ruim. Existe uma outra filosofia dizendo que Deus é bonzinho. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. E não vai mesmo. O indivíduo vai para o inferno por conta própria. É por isso que você tem o livre arbítrio para escolher os céus ou o inferno. A vida com Deus ou a morte espiritual. Entenda isso. Deus quer que você viva com Ele, para Ele e por Ele. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se você gostou desta mensagem, gostou desse vídeo, veja os outros vídeos que nós já temos no nosso canal. Deixe o seu joinha, o seu like, curta, comente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Isso nos ajudará a entregar mensagens a muito mais pessoas. Nos ajude. E se você desejar enviar uma oferta voluntária para esse projeto evangelístico, está no rodapé desse vídeo o nosso Pix, que você vai poder enviar a sua oferta voluntária para que esse ministério, Igreja Sem Paredes, alcance o seu objetivo principal: levar a palavra de Deus às pessoas. Palavra de conforto, de orientação, de exortação, palavra de fé, de amor, de gratidão. Seja um dos nossos. Se inscreva em nosso canal. Você não vai pagar nada por isso. Nos ajude a divulgar, a propagar a mensagem da palavra de Deus. Muito obrigado.